Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fronte e acompanhar-me nesta oração. Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, ó Deus. Quero te agradecer por esse tempo tão precioso de adoração, Senhor. Tão precioso de adoração, que cantamos em muitas das músicas aqui, dos hinos aqui cantados, nós cantamos a tua palavra, Senhor. Nós fomos lembrados das verdades bíblicas a respeito do sacrifício de Cristo Jesus. Nós fomos lembrados de que nós somos amados, ó Deus, de que o Senhor nos ama em Cristo, enviando para nos salvar dos nossos pecados, o enviando para restaurar a nossa comunhão contigo, curar as nossas feridas e transformar os nossos corações. Neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. E ao ouvir a tua palavra, Pai, nós queremos te pedir, como povo de Deus aqui reunido, que possamos ouvir a tua palavra com atenção, focados e tocados pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que os nossos corações sejam transformados, reorientados, ó Deus, não à luz dos princípios do mundo, mas à luz dos princípios do Evangelho de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós estamos avançando no capítulo de número 12. E aqui, a partir deste momento, a partir do fato que nós vamos estudar hoje, praticamente Jesus está a 3 dias da crucificação, segundo os estudiosos, olhando de maneira cronológica. Se você tem acompanhado os estudos sistemáticos de Marcos aqui na nossa comunidade, você vai perceber que Jesus ele tem confrontado desde a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus ele tem feito duas coisas, melhor dizendo. Jesus ele tem formado uma comunidade de discípulos que o adorem e que entendam a sua missão. Então, o que Jesus está fazendo com os seus discípulos? Com a comunidade de discípulos. Jesus está formando, nesses últimos dias, nesses últimos momentos, antes da sua crucificação, morte e ressurreição, Jesus está formando os seus discípulos. Então ele está dando o máximo de conteúdo teológico para eles, de bom conteúdo teológico para eles, mas não somente isso, de boa vivência do Evangelho. Mais do que conteúdo teológico, o que nós vemos na pessoa de Jesus é o Evangelho sendo vivido e inspirando os seus discípulos a viverem da mesma maneira. Isso é o que Jesus faz com a sua comunidade de discípulos. No entanto, essas não são as únicas pessoas que estão ouvindo Jesus. Existem um outro público que acompanha Jesus de perto, mas não faz parte da sua comunidade. Não são nem curiosos. Eles são os religiosos da época. E com esse pessoal, o que me parece é que Jesus está desnudando eles. Desnudando, tirando as suas máscaras, mostrando as suas incoerências, mostrando as suas preferências teológicas, mostrando o quanto a teologia feita a partir de vieses humanos destrói a própria espiritualidade do povo. O que Jesus está fazendo neste momento com esse grupo que detém o poder com o sistema é confrontá-lo. Jesus faz isso confrontando os herodianos, que é um partido político que olhava para os Herodes, para a família de Herodes, aquele rei fantoche de Roma, como um possível Messias. Então Jesus confronta esse sistema, Jesus confronta o sistema político. Mas Jesus não confronta só o sistema político, Jesus confronta o sistema religioso também. Fariseus, saduceus. Jesus olha para esses homens e os chama de maneira descarada, sem reservas. Não politicamente correto, porque talvez no nosso mundo, na nossa cultura, nós não faríamos. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês colocam um peso sobre as pessoas, mas vocês não vivem aquilo que vocês dizem que é para ser feito. A sua pregação, aquilo que você declara com a sua boca, não está em concordância com a sua vida. Então vocês falam algo,
a respeito de Deus. Vocês dizem que amam e adoram a Deus, mas vocês excluem o próximo. Vocês criam barreira para que as pessoas não cheguem até o pleno conhecimento de Deus. Pelo contrário, vocês criaram uma teologia tão exclusivista, tão egoísta, que as pessoas não conseguem penetrar. Elas se sentem escravas. Então Jesus vai desnudando essas pessoas e nós chegamos em um ponto, neste momento da história, que ao invés de Jesus ouvir as perguntas desse sistema, porque você deve perceber, Jesus ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, e daí, sistematicamente, os religiosos, os herodianos, vão perguntando a Jesus, fazendo perguntas a Jesus. Hoje, pela manhã, o texto que nós estudamos, ele termina com um silêncio dessas pessoas. Ninguém mais ousava perguntar nada a Jesus. Ninguém mais ousava perguntar nada a Jesus. Os homens que tinham tanto conhecimento, mestres da lei, fariseus, teólogos importantes, rabinos, ao ouvirem as respostas de Jesus, ficam de queixo caído, ficam sem respostas. Os homens que têm todas as respostas, agora não têm argumento nenhum, pergunta alguma. D.A. Carson, ele fala sobre esse fato, dizendo o seguinte: aquele que não foi a nenhuma escola rabínica, aquele que não entrou em nenhuma escola rabínica, deixa os teólogos sem palavras. É assim que Jesus faz. Jesus nos deixa sem palavras. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas um tempo atrás, há muito tempo atrás, quando a gente vai lembrando de algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, a gente vai percebendo o quanto a gente ficou velho, né? Então, há muito tempo atrás eu tive o prazer de ter uma tarde de conversa com o já falecido reverendo Elben Len César. Elben Len César, ele é o fundador, dentro do meio presbiteriano, ele é muito conhecido, é o fundador da revista Ultimato. Talvez você conheça a revista. E o reverendo Elben Len César, eu estava com ele, peguei ele no seminário, ele foi dar umas aulas no seminário, e eu tive a oportunidade de almoçar com aquele senhor, santo homem. E eu perguntei, reverendo Elben, dê alguma dica para esse jovem. Eu era seminarista, acho que estava saindo do seminário, não, estava no 4º ano do seminário, estava saindo do seminário, e eu falei, reverendo Elben, dê uma dica, eu vou me formar daqui a um tempo, e eu gostaria que você me desse uma dica de como me tornar um bom pastor. Porque o reverendo Elben César era um excelente pastor. Ele olhou para mim e falou assim: jovem, uma das coisas que você precisa fazer é ler a Bíblia contra você. Uma das coisas que você precisa fazer para você crescer como discípulo de Jesus é você não se ver como os coitados, como os pobres, como os humildes, que estão na palavra de Deus. Talvez você até seja, mas você não se veja assim. Você se veja como pecador. Você se olhe como religioso. Você se olhe como alguém que faz parte da cultura e do sistema. Você leia a Bíblia contra você, desafiando o seu coração o tempo todo. Olhando para a palavra de Deus, não como algo simples, porque muitas das coisas que nós fazemos com a palavra de Deus é buscar conforto. Não é verdade? Em um momento de crise, de dificuldade. Quantas vezes você não pensou, em um domingo, vou à igreja ouvir uma palavra de conforto?
Vou buscar a palavra, para que Deus fale ao meu coração. Vou abrir a Bíblia. E muitas vezes nós, de maneira inocente, de uma inocência pueril, nós fazemos aquela loteria bíblica. Já viu loteria bíblica? Você pega assim, você fecha o livro e você fala assim para Deus: Deus, estou numa crise. Abre aqui. Vou abrir a tua palavra e o que eu ler é uma palavra de Deus para mim. Daí você abre, de repente cai lá nos evangelhos e você vê o finalzinho da história de Judas e foi e se enforcou. Estou brincando, você não pode olhar dessa forma. Mas muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Uma loteria. Uma loteria. Outras vezes nós simplesmente queremos as promessas. Daí a famigerada caixinha de promessas que você tem escondida lá na sua casa. Que eu sei que você tem. Daí você está numa crise. Você precisa de uma promessa. E quando você olha uma promessa, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, porque Deus preparou coisas, né? E daí você fala: ai meu Deus, está fora do contexto, mas você acha que aquilo é para você. Aquilo trouxe o quê? Conforto para o seu coração. Mesmo que o texto esteja fora do contexto, mas trouxe conforto para o seu coração. O importante é o conforto. Você não está lendo a palavra contra você. Você não está sendo um discípulo formado à luz da palavra. Você não está sendo forjado, porque a ideia de você ler a palavra de Deus é de você ser forjado, é de você ter o seu caráter transformado. Então, o texto que nós vamos estudar hoje, ele tem esse caráter. O texto que nós vamos estudar hoje é quando Jesus acaba de responder as perguntas sobre o maior mandamento. Está lá, Marcos capítulo 12, de 28 a 34. Antes disso, ele havia abordado temas cruciais, como a sua autoridade, Marcos capítulo 11, até 12:12. O pagamento de impostos, a quem se deve pagar impostos, Marcos capítulo 12, versos de 13 a 17. E a realidade da ressurreição, Marcos capítulo 12, de 18 a 27. Suas respostas, elas foram todas as respostas que Jesus deu a essas perguntas foram incisivas e conclusivas. Ninguém mais ousava questioná-lo. Jesus, então, agora, neste momento, no contexto do texto que nós vamos estudar nessa noite, Jesus está novamente no templo e os fariseus, mais uma vez, estão presentes. E uma grande multidão também. Então, é esse o nosso cenário. Jesus, mais uma vez, está onde? No templo. Jesus, mais uma vez, está diante dos fariseus. E, mais uma vez, existe uma multidão. Ele tem respondido perguntas o dia todo. Agora, neste momento, vem a vez de Jesus fazer as perguntas, e por isso que eu disse para vocês que o mais importante da palavra de Deus é quando a palavra de Deus levanta perguntas a respeito de nós, de quem nós somos em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus levanta perguntas a respeito da nossa existência, quando a palavra de Deus nos confronta, e é o que Jesus vai fazer agora. Jesus vai questionar aqueles que o questionavam. Jesus vai discutir, não simplesmente discutir com eles de maneira pueril. Jesus, ele vai mostrar a essas pessoas quem ele realmente é. Quem ele realmente é. Nesse momento crucial, Jesus não está mais apenas ensinando ou discutindo com os fariseus. Ele está revelando uma verdade central do Evangelho. Ele coloca diante de todos uma pergunta que transcende o tempo. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E Jesus, ele vai mostrar aos fariseus, a essas pessoas, quem é o Cristo. Porque eles tinham uma visão errada de quem é Jesus. E aqui talvez esteja a primeira lição para o seu e para o meu coração. Muitas vezes, nós caminhamos na igreja, nós ouvimos o Evangelho domingo após domingo,
Nós entramos nas classes de escola bíblica dominical, nós participamos da reunião de jovens, nós participamos dos grupos pequenos, nós fazemos discipulado com alguém, mas a nossa visão a respeito do Cristo está distorcida. A nossa visão a respeito de quem é Jesus está distorcida. Quem é Jesus para você? Eu lembro uma vez em Campinas, enquanto eu estava terminando de dar uma aula para uma classe de primeiros passos, na sua primeira aula, eu terminei a aula fazendo a seguinte pergunta para a classe de novos membros da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, a qual eu pastoreava junto com o pastor Ricardo. Eu fiz o seguinte, eu falei, eu gostaria que vocês respondessem nas próximas aulas, nos próximos módulos que nós vamos ter aqui, a pergunta, e é uma pergunta crucial para vocês. Quem é o Cristo? Mas eu não quero que você faça a resposta trivial, porque todos nós aqui temos uma resposta trivial a respeito de quem é o Cristo. Todos nós aqui que frequentamos uma igreja, ouvimos pastores durante a semana, porque eu sei que vocês ouvem outros pastores aí nos podcasts da vida durante a semana. Não me engane. Não me engane. Todos nós que ouvimos pastores aos domingos ao vivo, os nossos podcasts durante a semana, nós temos uma visão e uma formação de quem é o Cristo. Trivial. Do que as pessoas dizem a respeito do Cristo. Mas eu quero que você fale para mim o que você crê. Se você tivesse que ensinar a alguém sobre Jesus, o que você falaria de Jesus a essa pessoa? Como você falaria de Jesus a essa pessoa? Quais são os pontos mais importantes a respeito da vida ou da história da redenção que você precisaria comunicar a essa pessoa ou às pessoas que seguem você, que trabalham com vocês, que estão junto com você, seus filhos, seus amigos, como você ensinaria as pessoas a respeito das melhores notícias do Evangelho para ela? Você já parou para pensar que essa pergunta é trivial, mas é difícil de responder? Ela é trivial. Você tem uma imagem, ou você tem talvez a informação de quem é Jesus. Mas você não consegue responder isso de maneira clara. Você não consegue materializar isso, talvez num bom discurso, para ensinar alguém. Então Jesus ele vai começar por aqui. Por quê? Porque os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os religiosos da época de Jesus, eles tinham um ensinamento a respeito de quem é o Messias. Mas era um ensinamento errado. Era um ensinamento distorcido. Então, se você ensina, aqui está talvez um outro ensinamento muito importante. Se você ensina alguém, uma imagem distorcida de Jesus, você está levando essa pessoa para mais longe de Jesus do que ela estava, sem saber do que é Jesus. Porque você vai criar a essa pessoa uma imagem o quê? Errada. Errada de quem é o Cristo. A pessoa talvez internalize essa imagem, essa informação, e nunca mais busque outra informação a respeito de quem é o Cristo. Ou a partir daquele momento, tudo que ela aprender a respeito de Jesus, ela vai olhar a partir de qual óculos? Daquele que você falou. Daquele que você falou. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos então reorientar o nosso coração e perceber
quem de fato Jesus, ele mesmo diz quem ele é nos evangelhos. Perceba, Jesus é plenamente humano como filho de Davi e plenamente divino como Senhor de Davi. E Jesus ele vai começar talvez pelo lado mais fácil. E é sempre interessante, Jesus ele sempre começa no ponto aonde os seus ouvintes estão. Jesus ele nunca vai além dos seus ouvintes, mas Jesus ele sempre começa no ponto aonde os seus ouvintes estão. Jesus é simultaneamente o filho de Davi e o Senhor de Davi, unindo em si tanto a plena humanidade quanto a plena divindade. Como filho de Davi, ele cumpre as promessas messiânicas e se identifica conosco em nossas fraquezas e em nossa humanidade. E é assim que a gente vê. Por exemplo, nós cantamos aqui a passagem de Isaías 53. O texto de Isaías 53 é o texto do servo sofredor, é um dos textos, é um dos cânticos do servo sofredor. E ali está a imagem humana do Cristo. Ele viria e criaria uma identidade conosco, com as nossas fraquezas, com a nossa humanidade. Ele sentiria as nossas dores, ele sentiria os nossos problemas e viveria na pele os mesmos problemas que nós vivemos, os mesmos dramas que nós vivemos. Mas veja, Jesus não é simplesmente aquele que se identifica com a gente. Jesus também, ele é o Senhor de Davi. Ele revela a sua natureza divina, exercendo a autoridade suprema e oferecendo as soluções definitivas para os nossos pecados e para a morte. Essa verdade, então, ela é central no Evangelho. Você precisa começar a olhar para Jesus nessas duas perspectivas. Jesus, ele é totalmente humano, como filho de Davi, e plenamente divino, como Senhor e Rei de todas as coisas. Se o Jesus a quem você ama, se o Jesus a quem você serve, não começa com essas características, você precisa começar a rever a sua espiritualidade. Perceba, como Jesus, então, começa o capítulo, os versículos, a partir do verso de número 39. Diz o seguinte: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? Perceba, ele está no templo, já demos o contexto, e a primeira pergunta: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O Messias, descendente de Davi, ele é profetizado por todas as Escrituras, Então, perceba, Jesus começa de maneira simples ao estabelecer que o Cristo será o filho de Davi. Neste ponto, não há controvérsia. A filiação davídica do Messias era uma crença ampla, difundida quase universalmente aceita em todo Israel nos dias de Jesus. Então Jesus ele começa onde os seus ouvintes estão. Ele fala assim: olha, os fariseus, os mestres da lei, eles ensinam uma coisa, que o Cristo, ele é o filho de Davi. Perceba, ele está fazendo uma afirmação, ao mesmo tempo que ele faz essa afirmação, ele pergunta, ele suscita essa pergunta. Veja, as Sagradas Escrituras, elas testificam, elas profetizam o tempo todo sobre esse fato, de que o Messias, ele reflete as promessas feitas por Deus a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 16, Deus promete a Davi que a sua descendência e o seu trono serão estabelecidos para sempre. No Salmo de número 89, versos de 3 a 4, reafirma este juramento, destacando a perpetuidade do trono de Davi através da sua linhagem. Mas não é somente nesse texto. Quando a gente aprofunda os nossos estudos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos a perceber uma realidade. Por exemplo, Isaías, capítulo 9, versos 2 e 6 a 7, anunciam que o filho será dado, cujo governo estará sobre os ombros dele,
e ele reinará no trono de Davi com justiça e retidão eterna. Isaías capítulo 11, versos de 1 a 4 e 8 a 9, descrevem este Messias como um rebento do tronco de Jessé, cheio do Espírito do Senhor, trazendo justiça e paz à terra. E agora eu gostaria de parar aqui com vocês. Porque se você ler o texto completo que nós vamos estudar nessa noite, você vai perceber o seguinte, que Jesus ele fala sobre quem é o Messias, e depois ele vai fazer uma advertência sobre os líderes religiosos. Então Jesus ele está fazendo uma coisa aqui. Ao começar a caracterizar o Messias como o filho de Davi, aquele que é prometido, ele traz sobre o Messias, todas as promessas que estão no Antigo Testamento a respeito do Messias. E perceba, todas as promessas que estão no Antigo Testamento a respeito do Messias, eles trazem essa ideia de justiça e paz, de renovação, de transformação, de cura sobre as nações, de cura às pessoas. A realidade do Messias, a realidade do Cristo, não é a realidade dos religiosos. Não é a realidade dos religiosos. Jesus vai deixar isso muito claro. Muito claro. Então, quando você está olhando para o Messias, para o Cristo, você não está olhando para um sistema religioso. Você está olhando para algo que rompe, que transcende isso. O Messias é aquele que traz justiça, paz sobre a terra. O Messias, como diz Jeremias, capítulo 23, versos de 5 a 6, profetiza que surgirá um renovo justo de Davi, que reinará sabiamente e será chamado Senhor Justiça Nossa. Em Jeremias, capítulo 30, verso 9, em Jeremias 33, de 15 a 17 e 22, reiteram a promessa de que sempre haverá um descendente de Davi reinando sobre Israel. Ainda, em Ezequiel, designa Davi como pastor do povo de Deus, simbolizando o papel do Messias como guia e pastor do seu povo. Em Oséias capítulo 3, verso de número 5, fala da restauração da casa de Davi, indicando que o Messias trará restauração e renovação ao povo de Israel. Em Miqueias, capítulo 5, versos de 2 a 5, prediz que ele, em Belém, viverá, aquele que governará Israel, cujas origens são desde a eternidade, estabelecendo sua paz e grandeza até os confins da terra. Se você olhar para essa cronologia que eu coloquei para vocês, vocês vão perceber o seguinte, que 1000 anos antes de Cristo e cerca de 580 antes de Cristo, você tem profecias sistematicamente falando do Messias e das suas características, de quem de fato ele é. Agora, para um minuto aqui. Os mestres da lei, os religiosos, eles tinham a informação bíblica, a palavra revelada de quem era o Messias? Eles tinham a Torá, porque desde a Torá o Messias é revelado. Gênesis capítulo 3. A descendência da mulher esmagará o quê? A cabeça da serpente. Desde a Torá, você tem as imagens do Messias. Você passa pelos livros de sabedoria, e nos livros de sabedoria você tem o quê? As imagens e as profecias sobre o Messias. E daí você vai aos profetas. E nos profetas, praticamente os profetas, eles não têm imagens mais. Eles escancaram. Eles falam abertamente de quem é o Messias.
de quem é o Cristo. Pergunta: eles tinham arcabouço bíblico para responder essa pergunta? Sim, eles tinham. Todas as passagens bíblicas convergem para apontar que Jesus Cristo, nascido em Belém, como descendente de Davi, é o cumprimento das promessas divinas de que o Messias governará com justiça, paz e eternamente no trono de Davi. Ele é aquele que traz a salvação e a restauração ao povo. Ele, Cristo, é o cumprimento das promessas feitas desde os tempos antigos. Agora veja, eles têm toda a Bíblia. Mas qual é o problema de todo religioso? Qual é o principal problema da pessoa religiosa? Você sabe me dizer? Orgulho. Qual é o problema do religioso? O orgulho é um dos problemas, principalmente dos fariseus. Eles eram orgulhosos. Ele é aquele cara que diz assim: eu nasci na igreja, sabe? O meu pai era presbítero. Orgulhoso? Ok. Mas fora orgulho, qual é o problema de todo religioso? O problema do religioso é que ele se torna seletivo com a palavra de Deus. O problema do religioso é que ele manipula a palavra de Deus. Esse é o problema do religioso. Por exemplo, nós também fazemos isso. Nós precisamos ter a humildade em reconhecer que nós fazemos o quê? Manipulamos a palavra de Deus. Por exemplo, quando a palavra de Deus explicitamente diz que algo é pecado, explicitamente, sem rodeios, porque explicitamente a palavra de Deus diz que algumas coisas não se devem fazer, não é verdade? Explicitamente, sem rodeios algum, Deus vai, através da sua palavra, direto ao ponto. Direto ao ponto. Mas quando o nosso coração está envolvido pelo pecado, o que nós fazemos? Formulamos desculpas teológicas para continuar pecando. Fazemos isso. Barateamos, como diz o Dietrich Bonhoeffer, em um de seus livros, nós barateamos a graça. Nós falamos assim, não, Deus entende as minhas fraquezas. Deus me convida à santidade, através da sua palavra. Deus me convida à renúncia, através da sua palavra. Deus diz, não faça e não toque, através da sua palavra. Mas, teologicamente, você elabora no seu coração, Deus entende as minhas fraquezas. Eu não estou dizendo que isso não seja uma verdade. Deus entende as suas fraquezas, desde que a sua declaração seja o quê? Sincera. Não para você continuar o quê? Pecando. Arrumando desculpa. Vocês entenderam? Deus entende a sua fraqueza. Deus entende as minhas fraquezas. Assim como o salmista, nós oramos. Senhor, cometemos pecados que muitas vezes nós nem sabemos que cometemos. Nós podemos fazer a mesma oração que o salmista. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu desconheço. Porque toda hora nós pecamos, ok. No entanto, existem pecados que nós cultivamos no nosso coração e nós criamos o quê? Desculpas teológicas para continuar pecando. Barateamos a graça do Messias. Barateamos a graça de Jesus para continuar vivendo uma vida de pecado. Ou seja, nós não somos tão diferentes dos religiosos da época de Jesus.
Nós não somos, não. E isso é o que eles estavam fazendo. Perceba, por que eu estou dizendo que eles estavam fazendo isso? Porque eles partiam de uma ideia pública. Uma ideia de que o Cristo, o Messias, ele viria da casa de Davi. No entanto, Jesus ele lança um argumento revolucionário. Perceba, Jesus ele cita o Salmo de número 89. Ele cita um salmo, o Salmo de número 110. Ele cita o Salmo de número 110 e diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o verso 37, o próprio Davi chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? Perceba o que Jesus está fazendo. Jesus, então, avança na discussão ao conectar sua audiência com o Salmo 110, atribuindo a autoridade de Davi, atribuindo a autoria de Davi e destacando a inspiração divina por meio do Espírito Santo. Jesus está olhando assim, como que Davi pode dizer, o Senhor disse ao meu Senhor? Como que o Messias é filho de Davi e ao mesmo tempo o quê? Senhor de Davi. Perceba essa realidade. Jesus trouxe à luz um paradoxo que passa despercebido pelos fariseus, pelos mestres religiosos. O Messias é simultaneamente filho de Davi e senhor de Davi. Pense nisso. Qual pai chamaria seu filho ou bisneto de senhor? O Messias não é apenas descendente de Davi, ele é o soberano sobre Davi. E daí Jesus, ele coloca os religiosos em xeque. Em xeque. Ele coloca os religiosos em xeque, por quê? Porque os religiosos não esperavam serem desnudados desse jeito. Através da própria palavra. Porque todo religioso, ele é o quê? Seletivo com a palavra. Todo religioso é seletivo com a palavra. Todo religioso abraça somente aquilo que a palavra traz conforto ao seu coração. Todo religioso não quer ser desafiado pela palavra. O religioso não quer ser desafiado pela palavra. O religioso, ele quer manipular a palavra. E o que Jesus está mostrando aqui para os religiosos é exatamente isso. A pergunta, então, que suscita do texto, nós precisamos lembrar o que Marcos faz com os seus ouvintes. Marcos, ao tempo todo, está perguntando, de que lado você está? De que lado você está? Você está do lado daqueles que estão sendo formados como comunidade de discípulos de Cristo Jesus? Ou você está ao lado dos religiosos? C.S. Lewis, quando fala no livro Cristianismo e Puro e Simples sobre a divindade do Cristo, ele diz o seguinte: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, a respeito do Cristo. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus, porque muitas vezes é essa a realidade. E essa era a realidade dos religiosos. Os religiosos da época de Jesus aceitavam o Messias como o quê? Como um líder político. Mas não como o quê? Como o próprio Deus encarnado. Os religiosos da época de Jesus, eles não aceitavam que o Cristo seria mais do que um líder político, mais do que um libertador político. Agora, para aqui.
Será que o Jesus que nós adoramos é muito mais do que o nosso libertador? Porque veja, nós como igreja evangélica brasileira, muitas vezes, nós pregamos o Cristo como aquele que veio solucionar os problemas temporais nossos. Nós pregamos o Cristo como aquele que traz felicidade e conforto para a gente. Não é verdade? Quantas vezes nós fomos a alguma igreja, nós ouvimos algum pregador, ou até mesmo nós falamos para uma pessoa, venha para Jesus e os seus problemas estão o quê? Resolvidos. Será que isso é uma verdade? Venha para Jesus e os seus problemas estão resolvidos, ou venha para Jesus e você terá maiores problemas? Porque talvez o Evangelho fale isso de verdade, né? Venha para Jesus e você talvez tenha maiores problemas. Venha para Jesus e você vai ser desafiado a amar o seu próximo. Venha para Jesus e você vai ser desafiado a orar pelo seu inimigo. Venha para Jesus e você não vai viver para você mesmo, mas você vai viver de maneira generosa para com os outros. Esse é o que o Evangelho prega. Mas muitas vezes nós fazemos o que com o Evangelho? Nós transformamos Jesus em simplesmente um Salvador. A pergunta é, Jesus é simplesmente um Salvador? Essa é a única imagem do Cristo que o Evangelho nos mostra? Então deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho não mostra Jesus como o Salvador, ele é o Salvador. Mas Jesus, ele também é o quê? Senhor. E eu não sei se você está familiarizado com o que a Bíblia coloca como Senhor, mas a palavra que a Bíblia usa como Senhor no mundo antigo era Kyrios. E essa palavra ela era usada num sistema político como aquele que é o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas, o Kyrios. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Não existe outro dono, não existe outro sistema. Não, simplesmente ele é o Senhor. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O Cristo a quem você adora, ele é Senhor e Salvador ou só Salvador? Porque se o Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você precisa abraçar toda a verdade do Evangelho. Toda a palavra de Deus. Diferente dos religiosos. Perceba, os religiosos não abraçavam toda a palavra de Deus. Eles abraçavam a palavra de Deus de maneira seletiva. Somente aquilo que agradava a eles. Ou que justificava a vida deles. Ou que justificava aquilo que eles acreditavam. Porque muitas vezes nós fazemos assim também. Nós abraçamos a palavra de Deus somente naquilo que justifica as nossas crenças anteriores de conhecermos a palavra de Deus. Se você de fato deseja ser um discípulo de Jesus, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que você precisa abraçar ela por completo. Agora perceba, Lewis continua. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Daí Lewis continua. De duas uma. Ou ele seria um lunático, do nível de alguém que se afirma ser um ovo frito, ou, então, seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor. Perceba, chamá-lo de Senhor e Deus. Lewis aqui exclui a imagem do Salvador. E de propósito.
Você cai de joelhos, não diante somente do seu Salvador. Você cai de joelhos diante daquele que é Senhor e Deus. Daí Luís completa. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral. Pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. A que tipo de Cristo você adora? Qual é o Cristo que você adora? E perceba, na nossa cultura, existem milhares de imagens de Jesus, mas nenhuma das imagens de Jesus que a nossa cultura oferece é bíblica. Nenhuma das imagens. Nenhuma das imagens que a nossa cultura afirma a respeito de Jesus é bíblica. Muito menos os coaches da nossa geração. A qual Cristo você serve e você ama? Agora perceba, Jesus então, como eu disse anteriormente, ele vai fazer uma ponderação. Ele vai parar, ele fala quem ele é, e ele deixa isso claro. Tanto que os mestres da lei, o sistema, vai tramar agora de maneira mais forte para matá-lo. Mas veja, o segundo ponto que o texto me mostra é que a revelação aumenta a responsabilidade. Quanto mais você sabe, maior a sua o quê? Responsabilidade. Perceba uma coisa. Muita gente hoje na nossa cultura quer ser um teólogo de YouTube, né? Mas tudo bem. Teologia é uma das... Ser um teólogo é uma das vocações mais desafiadoras da vida. Entrar em uma igreja que crê na Bíblia e prega fielmente o Evangelho é como adentrar a um terreno perigoso. Cada vez que a palavra de Deus é ensinada, nossa responsabilidade diante dele é intensificada. Tragicamente, muitos que recebem a revelação de Deus e conhecem de maneira profunda a sua verdade e a sua palavra, acabam se tornando insensíveis a essa palavra. Aqui está um dos problemas dos religiosos. Eles ouvem a palavra, mas eles se tornam insensíveis. Por que uma pessoa se torna insensível à palavra de Deus? Você sabe me dizer? Porque gradativamente a gente ouve domingo após domingo a palavra de Deus, e nós nos tornamos insensíveis a essa palavra. A primeira coisa que surge talvez na sua cabeça é: pastor, é o pecado. O pecado me torna insensível à palavra de Deus. Meio certo para você. Mas eu acho que existe uma outra coisa. Domingo após domingo, ou devocional após devocional, se você for um crente funcional, que lê a palavra de Deus todo dia, devocional após devocional, oração após oração, momento de adoração após momento de adoração, você recebe a palavra, mas você não aplica a palavra, isso também torna o seu coração insensível à palavra. Você receber a palavra, você receber o ensinamento de Deus, que a palavra expõe para você, e você não aplicar esse ensinamento na sua vida, te torna o quê? Insensível. Insensível à palavra. O pecado te torna insensível? Te torna. Mas a falta de prática com a palavra também te torna insensível à palavra de Deus. Tragicamente, muitas vezes, nós recebemos essa revelação e nós nos tornamos insensíveis a ela. Em vez de caminharmos de maneira humilde, nós nos tornamos o quê? Orgulhosos. Apesar da gente se aproximar de Jesus, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso caráter não revelam o caráter do Cristo.
Perceba, Deus não vai fechar os olhos para tal hipocrisia e pecado. Marcos, então, ele adverte a multidão. No versículo de número 38, ele diz: cuidado, cuidado com isso. Perceba, olha só, ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Cuidado, discípulos. Cuidado com os mestres da lei. Cuidado para você não se tornar um mestre na lei. Cuidado. Essa é a afirmação que Jesus faz a mim e a você. Agora veja, ele vai dizer: eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudação nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Veja, cuidado, devemos estar atentos aos que buscam apenas atrair atenção através das exibições extravagantes. Quantas vezes nós desejamos, em uma comunidade cristã, atrair a atenção para nós? Quantas vezes, ao fazer algo em uma comunidade cristã, você não faz para ser admirado? Para ser o quê? Reconhecido. Ou para ser o quê? Amado. Quantas vezes nós não fazemos isso? Eu sei. Talvez você esteja longe da realidade dos mestres da lei. Mas a questão aqui não é ser como os mestres da lei. A questão aqui é a intenção que está aonde? No coração. A intenção do coração desses homens é o quê? Reconhecimento. O que você faz, você o faz para ser reconhecido? Ou você faz por amor a Deus? Veja só, Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: o que a sua mão direita fizer, a esquerda não deve ficar sabendo. O que a sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque toda a bondade que emana de você deveria glorificar a quem? A Deus. Mas quando você faz uma bondade e depois você não é reconhecido por essa bondade, o que você faz? Eu vou dizer o que eu faço. Porque é mais fácil eu dizer o que eu faço do que o que você faz, porque afinal de contas, eu não estou no seu coração. Eu olho para a pessoa a qual eu pratiquei a bondade, eu digo: miserável. Eu digo: miserável. Nem um obrigado. Nem um obrigado. Nem um obrigado. Nem um joinha. Joinha aqui. Toca aqui. High five, toca aqui. Nem isso. Saiu e nem me abraçou. Miserável. Uai, você fez para quem? Você fez para ser reconhecido ou você fez por amor a Deus?
Você fez para ser reconhecido ou você fez porque em Cristo Jesus você foi salvo por uma graça tremenda e como fruto daquela graça você estende graça às outras pessoas? Não é assim? Porque deveria ser assim. Se você faz pela graça de Cristo, então você recebe aquela graça. E você estende essa graça de Cristo às outras pessoas e você não precisa do quê? De reconhecimento. Porque louvado seja o nome do Senhor. Uma outra realidade que esse texto vai nos mostrar sobre os líderes religiosos é essa. Perceba o verso de número 40. Eles devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão a condenação mais severa. Devemos estar atento aos que exploram os vulneráveis, a vulnerabilidade alheia. Você precisa estar atento àqueles que exploram a vulnerabilidade alheia. Você precisa estar atento ao seu coração para você não explorar a vulnerabilidade alheia. Para você não explorar a vulnerabilidade alheia. E aqui eu queria falar para os líderes dessa comunidade. Nós, líderes de uma comunidade cristã, nós precisamos estar atentos para não explorarmos o quê? A vulnerabilidade alheia das pessoas. Nós não podemos. E muitas vezes, infelizmente, dentro de igrejas cristãs, existe essa exploração. E Jesus diz, olha, cuidado com essas pessoas. Cuidado para você não explorar as pessoas. Uma outra realidade é cuidado com aqueles que ostentam uma aparência de piedade. Perceba, eles devoram as casas das viúvas, exploram a vulnerabilidade alheia e para disfarçar eles fazem longas orações. Ou seja, eles têm uma espiritualidade vazia. Os mercenários religiosos se destacam pela pseudo-piedade, capazes de proferir longas orações em público, enquanto negligenciavam seu espaço privado de oração e de leitura da palavra. Suas palavras públicas são eloquentes, porém vazias de significado, vazias de espiritualidade real. É somente discurso, e é discurso vazio. São perecíveis essas palavras. Essas palavras muito mais prejudicam, e você percebe. Gente com falsa piedade lança palavras malditas sobre nossa vida. E você percebe isso. Você percebe isso. Então nós precisamos estar o quê? Atentos a isso. Gente com falsa piedade muitas vezes chega para você e diz assim, olha, meu irmão, eu estou preocupado com fulano. Eu estou preocupado com fulano. Essa é a principal frase. Eu estou preocupado com fulano. E daí começa a tecer comentários prejudiciais de fulano. Fofocas de fulano. Mas é porque ele está o quê? Preocupado. Preocupado somente. Como ele é piedoso, ele está preocupado. Se ele está preocupado, por que ele não vai falar com fulano? Não é verdade? Uma vez alguém me abordou e falou assim, pastor, você sabe, eu estou preocupado com o rapaz lá. Eu vi ele andando com algumas pessoas, eu vi umas coisas na internet. Ele é nosso líder de grupo pequeno, pastor. E olha, eu acho que não é legal o que ele está fazendo. Eu falei, realmente, meu irmão, vamos lá, vem aqui comigo. Vamos falar com ele juntos. Não, pastor, que isso? Ué, você não está preocupado com ele? Se você está preocupado com ele, o que você faz? Você não faz uma fofoca com a pessoa, você vai lá e ajuda a pessoa. Muitas vezes nós
temos esse ar de piedade na nossa vida. Por último, veja, o texto nos mostra, devemos estar cientes da iminente realidade do juízo de Deus que aguarda cada um de nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A Bíblia afirma: a quem muito é dado, muito será o quê? Exigido. Lucas, capítulo 12, verso de número 48. Quanto mais luz recebemos, maior nossa responsabilidade diante de Deus. Quanto mais conhecimento, quanto mais evangelho temos, maior a nossa responsabilidade diante de Deus. Conhecer o que é certo e negligenciá-lo é convidar juízo mais rigoroso sobre si mesmo, dia após dia. Tiago expressa sabiamente em Tiago capítulo 3, verso de número 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, serão julgados com maior rigor. No céu, todos encontrarão plena satisfação, mas as recompensas da responsabilidade variarão conforme nossa fidelidade aqui na terra. Da mesma forma, o inferno não será uma sentença uniforme. Haverá graus de punição proporcionais a maldades praticadas. Deus examinará de modo especial e com rigor aqueles líderes religiosos que, sob a máscara de piedade, exploram os vulneráveis e transformam a adoração em mera exibição vazia. Deus vai exigir dos líderes religiosos, mas não somente dos líderes religiosos. Deus vai exigir de todos nós. De todos nós. Então aqui fica a última questão. Se Deus vai exigir de todos nós precisamos então da graça daquele que é o Messias. Se Deus vai examinar todos os nossos corações, nós precisamos hoje, de uma única coisa: arrependimento. Arrependimento. Arrependimento de, às vezes, nós não estarmos adorando ao Cristo da maneira que Ele quer ser adorado. Nós estamos adorando o Cristo da nossa maneira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sinceramente, biblicamente falando, a nossa maneira não serve. Ou serve? Não serve. É a maneira dele. Que tal você fechar os seus olhos, examinar o seu coração nessa noite e se perguntar de maneira muito séria: quem é o Cristo que você adora? Vamos receber a bênção e orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez neste encontro, Deus, pela tua palavra exposta, pela adoração, por aquilo que o Senhor tocou nos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, realmente aprendermos a adorar o Senhor à sua maneira, à sua forma, Deus, render o nosso coração, submetermos a tua palavra, Pai. Então nos ajuda a compreender, ó Deus, cada vez mais e mais a tua vontade, à luz da palavra revelada do Senhor em Cristo Jesus, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.